Oi, oi. Oi, pessoal, tudo bem? Jens, meu amigo, todo mundo pronto para mais uma semana de maratona com o tema que vocês tanto pediram. Já vi que a Liz entrou, vou chamar ela aqui. Ela já entrou e já tá até rindo. Oi, Mirko. Feliz com a sua presença aqui, Mirko, nosso colega magistrado. Oi, Lise. Oi, eu toda Fafinha. atrapalhada. Fafinha tá toda maratonando com a gente. Ah, é? Tu- Uhum. Tudo Lise. bem? Ai, que Oi, feliz. também. Que feliz Su- nosso dia. Fiquei super feliz com o seu convite. Quero muito agradecer. Fico honrada de participar desse circuito aí. Só com fera. Eu queria contar, gente, uma peculiaridade. Para quem não sabe, há um mês atrás, exatos um mês, eu recebi um convite da Lise para eu fazer uma live com ela. E vou falar, foi a primeira live da minha vida, eu não Não, sabia nem para, não fazer. acredito. Ela falou assim, tá, a gente vai fazer uma live. Aí deu o horário, eu falei, e como que eu faço? Eu liguei com uma amiga minha, falei, amiga, eu tenho uma live agora, eu não sei fazer. Aí ela me orientou, no final acabou dando tudo certo. Mas eu queria muito começar essa semana dedicada à advocacia com a Lisiane, porque foi ela que deu a minha virada de chave. Todo mundo Ah, sabe, pelo menos aqui no estado, parabéns. me conhecem pela profissional que eu sou enquanto advogada, né? E ela despertou, resgatou um sonho que a gente tinha aí do Café com Tributo. E realmente o Café com Tributo saiu do papel, e isso eu devo muito a você, que Ah, despertou isso em mim, de verdade. emocionada. Lise, tudo foi a partir daquela live. Você viu que a partir daquela live eu comecei uma sequência de lives. Hoje, inclusive, a gente está chegando na quinta semana. Então, foi exatamente há um mês atrás. A gente está fazendo maratona, né, toda semana. Ou pelo meu perfil, ou pelo perfil da Ellen, que é minha sócia. Esse mês Sim. eu que estou fazendo porque ela está de mudança, então sabe que não dá para abraçar o mundo, né? Então, as lives ficaram pelo meu perfil. E eu queria muito te agradecer aqui publicamente por isso Não, que você imagina. fez, por esse anjo que você foi. Eu tenho o prazer de poder te chamar de amiga e essa virada de chave que você deu na minha vida. Se hoje tudo isso está acontecendo na minha vida profissional, eu devo muito a você, então eu queria muito essa oportunidade de te agradecer. Ai, Lorena, obrigada. Não, imagina. Olha, eu acho assim, tem coisas que é só mesmo um empurrãozinho de leve, não é nada demais, porque já tá pronto, entendeu? E você já tá pronta em tudo. Lorena, Oh, você é pronta em tudo. Você tem uma história tremenda. Quando eu fiz a live contigo, foi uma assim das mais prestigiadas. As pessoas gostaram muito, muito de conhecer a sua história. Você é uma mulher que tem uma riqueza de conteúdo, uma riqueza de história, apesar de tão novinha ainda, oh. mas Não, já não com vamos uma fazer contas, hein? A gente experiência. prometeu que essa, Não, essa mas parte a gente ia fique pular. tranquila, fique tranquila. É. E então, assim, eu sou uma pessoa que eu fui muito ajudada por pessoas que eu jamais esperaria, sabe? Que viesse a ajuda que eu recebi, enfim. E eu acredito muito nisso, numa corrente, sabe, positiva de a gente olhar para as oportunidades no outro também, sabe? Não só para a gente. Eu realmente acredito nisso, porque isso aconteceu em mim. Então, eu também te agradeço muito por você ter aceito. Imagina que eu tenho amigos que, olha, eu tenho quase assim, é uma via cruz. Então, parabéns também, porque você não titubeou. E, enfim, foi maravilhoso. Eu que agradeço, eu fico muito feliz. Eu tenho acompanhado aí todo o Eu conteúdo que você confesso tem que eu tô amando, disponibilizado. sabia? Amando Ah, mesmo essa nova fase profissional da minha vida. Então, Liz, eu te chamei porque você tem muita propriedade no assunto que a gente vai tratar hoje. Você fez isso comigo
Imagina na sua mentoria, né? Para quem não conhece a Lise, é advogada, ela é agora mestranda também, né, Lise? E Pois já é, atua aí na advocacia, mas isso. já atua na advocacia há alguns anos e tem uma mentoria, onde ela ajuda profissionais a começarem do zero na advocacia. Então, Advogadas. Com advogadas. mulheres. Tem uma pequena discriminação aí com os homens. É, Brincadeira. olha, então homens aproveitem, porque a oportunidade é hoje, agora, né? Então a Lisa me ajudou muito nisso, mesmo por aquela nossa 1 hora de live, despertou em mim uma vontade muito grande de ajudar outras pessoas, e ela faz isso com muita propriedade. Eu queria muito que ela pudesse nos brindar aí nessa 1 horinha em como começar na advocacia do zero, porque foi assim com ela, eu sou fã de começos. E eu sei do começo dela, eu procurei saber bem do começo dela, então é uma pessoa que eu sou mais fã ainda depois que eu fiquei sabendo da história. Lise, como eu sou fã de começos, eu queria muito que você contasse aqui para todo mundo um pouquinho do seu começo, para que todo mundo saiba que é possível sim começar na advocacia do zero. Eu vou tentar ser breve. Mas, basicamente, eu não sou de Cuiabá, nós somos de Cuiabá, Mato Grosso, né? Mas eu não sou daqui, então eu não tenho família nem nada. E quando eu ingressei na faculdade, eu optei por entrar na universidade particular, a Unic aqui na época, isso em 1999, porque eu realmente não tive paciência e eu queria logo, mas eu tinha um ônus muito grande em cima de mim quanto a isso, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar a minha universidade e nem havia esses programas todos, né? Então, meu pai falou assim: olha, filha, tudo bem, você quer ir? Eu não nem gosto do direito, acho que você deveria fazer outra coisa para não virar advogada de porta de cadeia. Ele falava assim, sabe? E você vai ter que se virar aí, vamos ver o que a gente faz. Então, eu comecei o meu curso de direito nessa energia já de ter que buscar e fazer acontecer. Então, no meu primeiro mês de faculdade, eu fui batendo de porta em porta, e isso eu achei muito interessante, porque eu me identifiquei com você quando você contou a sua história. E o primeiro escritório que me deu a oportunidade foi do Dr. Geraldo Oliveira, não sei se você conhece. E eu sou muito grata a ele, porque na época ele não admitia estagiários que não fossem da UFMT, da Federal. E eu ingressei como recepcionista, tinha uma vaga lá, eu implorei, por favor, deixa eu ficar de recepcionista, depois a gente vê, eu vou me esforçar. E a moça ficou meio assim. Aí ela me ligou, na época não tinha celular, ligou em casa quando eu cheguei, tinha proposta, eu fiquei feliz da vida. Mas eu sei que eu não devo ter ficado nessa função mais que 6 meses, já não me recordo. E aí um dia o doutor Geraldo falou: Lisiane, quem conhece ele sabe o que ele fala mesmo. Lisiane, tem uma vaga aí de estagiário, você quer ou não quer? E aí Parece que tinha é a uma prova. vitória, né? Parece que é a vitória Nossa, esses momentos. foi maravilhoso. E tinha uma prova interna que todos os candidatos se submetiam e ele achou que era desnecessário por ele já me conhecer. Teve um pequeno burburinho por conta disso, alguns estagiários se sentiram injustiçados. O fato é que eu ingressei assim, foi maravilhoso. E depois eu tive um período em que eu fui vendedora de celular, vendi muito Nel. Eu tô revelando a idade Da aqui, não tem cobrinha? como, tá? Vendi muito plano E lá foi uma escola incrível, porque assim eu aprendi técnicas de venda, assim, de persuasão. Eu tratava com empresários, porque na época só quem tinha dinheiro eram pessoas mais abastadas para comprar um celular, não era, né? Não era tão acessível quanto é hoje. E aí eu fiquei lá também alguns meses, mas eu percebi que eu estava perdendo time, né, do direito, da advocacia, então tentei retornar. E voltei, consegui num outro. Fiquei um tempo na defensoria criminal, não deu muito certo, não gostei muito. E parti para a área que eu gosto, que é escritório de advocacia, que era advocacia, consegui um estágio, fiquei lá até conseguir a OAB. Quando eu fiz o exame da ordem, ainda não tinha me graduado. E aí, logo no primeiro exame, eu consegui passar. Só que daí, quando saiu o resultado, aí eu pedi demissão do escritório. A vida da gente é assim, né?
Pois é, Uma eu estava lá caixinha de desde o quinto surpresa. semestre e foi maravilhoso, eu aprendi muito lá, porque o meu ex-chefe, ele, até hoje eu chamo ele de chefe quando eu vejo ele. Ô, chefe, você quer mais chefe? Mas enfim. E ele me deu muita oportunidade, ele me fez crescer muito, porque eu entrei no quinto semestre e com uns 3 meses ele me deu, eu lembro que ele me deu um processo enorme e era um agravo de instrumento para destrancar recurso especial, se eu não me engano. Eu olhei para aquilo e falei, senhor, o que, que é isso, né? Aí ele falou assim, ah, você consegue fazer isso aqui, né? Eu falei, olha, vou conseguir. Não conseguia, mas agora eu consigo. Mas eu vou conseguir. Então, assim, sempre eu tive uma postura no estágio de aceitar todos os desafios sem titubear. Do jeito que você aceitou fazer a live, sabe? Sem titubear. E isso me rendia madrugadas estudando, né? Comendo código e entendendo, é claro que as correções eram imensas, mas a gente ia evoluindo. Eu sei que no fim desse estágio eu já tinha, digamos assim, um status semelhante a um advogado, um júnior, digamos assim, já ganhava bem, né? Mas aí resolvi pedir demissão. O meu ex-chefe ficou desesperado, mas eu falei, calma, não vou te deixar na mão. E aí eu levava os processos para casa, coloquei um amigo meu no meu lugar. E como eu não tinha E carro, como você lidou com medo? Por exemplo, você já ganhava bem, tinha um certo status, não era nem formada, mas já tinha aí sua OAB. E como você lidou com medo nesse momento de pedir a demissão e desbravar o mundo assim e partir para o mundo? Lorena, você sabe que é tão curioso isso, porque eu tive medo até o momento que eu pedi demissão. Depois que eu pedi demissão, não sei se foi a adrenalina do momento. Eu juro pra você que medo é uma sensação que eu não me lembro de ter sentido. Eu lembro de ter sentido uma ansiedade muito grande, uma vontade de sei lá o que, sabe? Foi quase. Eu não sei explicar pra você realmente, porque foi uma euforia, na verdade. Eu acho que era uma coisa assim, meio que a pessoa tá meio sem noção ainda. É. Só que nesse processo, eu já tinha construído uma rede bacana, sabe, Lorena? Mas quando eu falo de rede, eu não me refiro a pessoas influentes, não. Eu me refiro a pessoas que eu realmente podia contar dentro do meu meio profissional, sabe? Aquelas pessoas assim que realmente conheciam minha história, minha essência, sabiam da minha luta durante toda a faculdade. E essas pessoas fizeram, eu fico até arrepiada, elas fizeram uma rede de proteção, sabe? E eu sou muito chorona, tá? Então, assim, se eu chorar, não ligue. São coisas que É, às vezes a gente nem lembra, né? mas é isso mesmo, acontece quando a gente resgata esses momentos da nossa história, né? Eu só queria dar um oi em especial para minha sócia em quase tudo aí da minha vida, em todos os meus projetos profissionais, ela é minha sócia, ela está aqui nos assistindo, é sua fã e fã da sua história. Essa semana as lives eram para ser com ela, como ela está de mudança, eu fiquei aí com essa responsabilidade de dar continuidade aos nossos projetos. E sociedade é isso, né? Uma dando a mão para outra, Isso. sempre que possível, e a gente, assim, amiga e parceira. Ia dar um oi também para o Breno, meu amigo e meu colega aí da Comissão Oi, Nacional que está Breno. aqui. Obrigada, viu, Breno? Obrigada, obrigada a todos pela presença. E então eu tive essa rede de apoio. E oi, Ana, acabou de entrar aqui, só que ela. Eu tive essa rede de apoio que foi muito importante. Inclusive, o meu ex-chefe foi essa rede de apoio, porque, embora eu tenha pedido demissão, ele entendeu muito bem os meus motivos e ele foi um grande apoiador no começo, sabe? E ele foi meu parceiro mesmo. Ele continuou me demandando, né? Isso me trouxe uma renda, uma garantia de renda. Ele começou a me passar ações, né, para fazer junto com ele. E aí eu fui construindo essa advocacia de maneira autônoma, mas sempre com esses parceiros que foram fundamentais
no meu Glaucia início. Amaral, nossa procuradora do Estado, que eu também tenho muito orgulho de chamar de amiga. Glaucia, eu estou estruturando uma semana só de mulheres no judiciário, só para poder fazer uma live com você, acredita? Por favor, doutora Eleia Glaucia, vamos Rezende, olha participar. quantas pessoas aqui, que bacana, feliz demais em ter vocês. Lise, perdão, te cortei. Que as pessoas vão entrando, vou Imagina, também me emocionando, que são pessoas aí que fizeram parte agora da minha história. Mas com vamos lá. certeza. Não, e aí foi isso. Então, eu já saí engatando os projetos, sabe? Com alguns, ai, acho que com um mês. Eu lembro que eu ainda não tinha nem feito aquelas alegorias de formatura, as cerimônias todas. Ele me passou uma ação que ele tinha, que tinham procurado ele. Ele falou, Lisiane, tenta resolver isso aí com você, depois a gente vê os honorários e tal. E era um acidente, olha que legal, eu ia falar, imagina que legal, né? Mas assim, o fato é que eu fiquei feliz com a ação, né? Mas o coitado do cliente estava na fila do banco de um determinada instituição financeira e o teto simplesmente caiu em cima dele. E imagina, né? As consequências físicas, não preciso nem dizer aqui, vocês já devem imaginar. E aí eu falei, bom, eu posso judicializar direto ou eu posso tentar negociar para poder agilizar isso aqui, né? E aí eu falei, não, eu vou tentar o meio extrajudicial. E imagina essas instituições bancárias, né? Então eu tinha que falar com papa quase para poder chegar a quem realmente pudesse dar um resultado, uma resposta. O fato é que em 2 meses eu já tinha um acordo. O ganho financeiro foi muito interessante. Então, já comecei também com um aporte financeiro bacana. Aquilo me valeu pagar a minha formatura, porque como eu não tinha. Eu não trabalhava a hipótese de participar de festa, essas coisas. Mas a minha mãe fez muita questão, então eu destinei uma parte para fazer isso e me garantiu as contas aí durante mais uns 2. Me garantiu mais tempo, né? Mas é porque daí eu também já fui angariando outras causas e fui ficando mais Lise, tranquilo. nesse tempo da sua transação entre abrir seu próprio escritório, como você decidiu? Falou, agora eu vou abrir meu próprio escritório. Com a cara e com a coragem, não tenho família, lembrando, né? Às vezes as pessoas confundem muito. Falam, ah, mas você, sei lá, alguém deu certo porque tem família. E no fundo, que a gente está lá, a gente sabe que não é bem assim. Mas eu queria muito o espelho de alguém, que não tinha ninguém. Lise, lembrando, você não era daqui, não tinha ninguém, veio com a cara e com a coragem, sequer dinheiro para pagar a faculdade, decidiu, vou abrir meu escritório. Do momento que você decidiu, como foi esse marco, assim, do zero para você? Lorena, eu ainda não tinha muito claro como eu ia fazer isso, em termos estruturais, sabe? Então eu ia trabalhando em home office, ia atendendo nos lugares, mas é como tudo foi muito rápido, logo eu. Foram 2 situações. Imagina, isso em 2004, a ordem cronológica para mim já não é tão segura. Mas o fato é que eu tive concomitantemente 2 circunstâncias. Então, num primeiro momento, eu fui chamada a uma parceria com uma amiga minha que depois acabou virando sócia na Schmidl, né? Também. E eu consegui um cliente que ele me permitia atender na sede dele. Na verdade, isso era até digamos assim, um preferencial desse cliente, que era uma empresa. Então, nesse primeiro momento, eu fiquei mais imaginando como eu ia fazer. Eu precisava ter um local para atender, né? E ter um endereço. Eu pensava muito no endereço. Onde o cliente vai me achar? Onde eu vou colocar o endereço nas minhas petições, endereço de correspondência, notificação. Então, eu tinha um pensamento muito pragmático no que tange ao próprio exercício da advocacia. Então, eu não ficava muito ligada à questão da estrutura ideal, digamos assim, sabe? Eu nem tinha muito tempo para isso. Eu precisava que tudo fosse o mais urgente possível. E aí, o meu primeiro ponto que eu pude concretizar minimamente o que seria esse primeiro escritório foi numa salinha comercial. Sabe a prainha? Sabe o Morro da Luz?
quando você desce o Morro da Luz? Sei. Aí você olha assim do outro lado da prainha, tem uma lojinha de brinquedos, de um monte de brinquedo de Ah, sim, festa. sim, sim, sim. A gente se instalou numa salinha em algum lugar daquele, Dali. daquele prédio, sabe? Era uma portinha que você mal enxergava e você entrava, subia as escadas e era uma sala meio que abandonada, lá no último andar do prédio comercial. E aí a gente mobiliou com móveis de segunda mão, tudo descombinando, uma coisa horrorosa, mas a gente achava lindo, não importava. Ar-condicionado de caixa, barulhento pra caramba. E com uma vizinhança um pouco duvidosa, porque tinha saída, digamos assim, para o telhado do prédio, que todo mundo via a gente ali, sabe? Mas tudo bem. E foi essa, na verdade, a primeira concretização de escritório físico que eu tive. Nessa época, a gente ainda não sabia muito bem se a gente ia consolidar como uma sociedade ou se a gente ia crescer como parceiras, né? Depois ingressou mais outra advogada conosco e a gente ficou nessa situação até acho que uns 2 anos depois, quando aí a gente já conseguiu uma sala no Maruanã, esse prédio onde tem o núcleo de juizados, né? Na Rubens Uhum. de Mendonça. Na Muito bem. época ele era recém-lançado. Então, a gente foi para lá ainda em condição de parceria. E aí, quando a gente estava formalizando, quando a gente ia formalizar a sociedade, aí eu criei a Schmidl, aí eu migrei e levei elas comigo. Lise, que história, né? Que quantos resgates, às vezes a gente vai aí nos afazeres do dia a dia profissional e não lembra um pouco do nosso começo. Ó, o Tributário em Debate está falando que travou. Travou para mim, não travou a Lise, tá? Lise, eu Para tô te mim, ouvindo. eu também, tá Tá, né? tranquilo. É. Lise, lembrando agora desse seu resgate, óbvio, Dani, um beijão, sabe que você mora no meu coração. Lembrando agora, fazendo o resgate do nosso começo. No começo, a gente é imperfeito e ainda somos, estamos aí numa busca incessante pela evolução, pelo crescimento e por melhorar como Sempre. profissional e como seres humanos, né? Mas o começo, justamente por não saber e por ser tudo novo, a gente está fadado às vezes a cometer mais erros. Sim. Eu queria que você falasse sobre quais erros ou você cometeu ou quais erros as pessoas não devem cometer, que a gente já viu que outros colegas advogados tenham cometido, colegas jovens advogados tenham cometido. Na sua Sim. opinião, quais são os erros assim que se voltasse atrás você não cometeria, ou que você olha colegas cometendo e fala, gente, se for por esse caminho, talvez é perigoso, é duvidoso. Então, assim, o que a gente pode orientar nossos colegas aqui sobre os erros Ai, agora. aí da profissão, para Já evitar ia os falar erros que da agora. profissão? É. Olha, eu diria que se eu voltasse no tempo, eu vou falar primeiro um pouquinho do que eu faria diferente, e aqui eu considero como erro, e depois eu vou falar de outros que eu tenho observado e tal. Eu teria planejado, que é justamente como você falou, né? Como foi isso aí? Você chegou a pensar, estruturar? Não, eu realmente. Eu acho assim, tudo acontece como tem que ser em alguma medida. Mas o planejamento, ele ganhou uma importância muito grande na minha vida, sabe, Lorena? Eu sempre fui uma pessoa altamente executora, né? Você conhece isso, eu sou dominante e influente, então eu sou tipo trator. E esse aspecto do planejamento para mim foi algo que me fez falta no início da carreira. E a ironia é que hoje eu trabalho na minha mentoria muito isso, a necessidade do planejamento. Então hoje eu vejo como eu poderia ter evitado alguns transtornos e, sabe, pulado algumas etapas desnecessárias por falta de um planejamento, de uma visão clara de como eu iria seguir esse processo, sabe? Então, esse é um erro que eu percebo muito
E eu acho que isso aí já tem que ter essa consciência já na faculdade. Não deu na faculdade, tudo bem. Sempre é tempo de resgatar e falar, não, peraí, deixa eu ver onde eu estou e vamos traçar daqui para frente, né? Eu fui fazer isso somente quando a gente se mudou para o Maruanã, que daí eu não sei se foi aquela coisa que a gente falou, nossa, agora tá sério, né? Agora tá sério, agora não é mais Sentir o brincadeira, peso da né? responsabilidade, né? Agora a gente não tá mais brincando de advogado, agora tá séria a coisa. E aí a gente realmente começou a criar um planejamento mais profissional. E nesse ponto é muito importante, né? Fora isso, eu acredito que eu não cometi esse erro, mas eu ainda vejo muito as pessoas cometendo, que é esperar as oportunidades, né? Ao A hora invés de certa. criá-las. É aquela coisa meio que assim, não tá aparecendo nada. Às vezes a pessoa, ela, na terceira tentativa, ela acha que já não vai dar certo, e fica focado naquilo, sabe? Não procura abrir os horizontes e observar, mas espera aí, se não deu certo por aqui, pode dar certo por outro. Isso é criar oportunidade, sabe? E não ficar esperando convite, não ficar esperando Tem alguém uma te frase, contratar. agora eu não sei de quem é. Eu acho que eu inclusive, usava ela no plano de fundo do meu celular logo que eu abri meu escritório. Que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então, quando eu abri meu escritório, eu tinha um print dessa frase realmente no plano de fundo do meu celular e tinha nos meus espelhos, Maravilhoso. assim, do banheiro. Então, sempre que eu chegava, eu lia para... Que é um momento de incerteza, né? Todo começo, sair da faculdade de incerteza, dar um passo desses para nossa que define a nossa vida profissional é de incerteza. Então, realmente, a gente tem que todo dia aí levantar com o objetivo de criar as nossas oportunidades pautado no que a gente já tem definido para a gente via planejamento. Então, Lise, mais uma vez você me dá um aulão e só reforça que eu, de repente, estou indo num caminho que é o certo. Então, muito bom, porque eu aprendo muito, sabia? Eu acho que eu sou a que mais aprendo nesses bate-papos. E Nossa, as gente, pessoas com falam, mas certeza eu vem cá, você também. anota? Porque você fala para todo mundo que você anota. Eu anoto, gente, Eu de sei. verdade. Eu anoto, tá? E ela é super organizada, viu? Eu sei que é. Para Os meus essas coisas. planejamentos. Eu até É. tirei. Eu lembro que na sua live você queria perguntar sobre o meu planejamento, né? Eu depois cheguei em casa e lembrei. Olha aqui o que eu faço. Ai, Depois eu que vou maravilhoso, mandar para gente. você aqui, plano de ação, tá vendo? Do Isso é escritório. lindo. Isso é lindo. E eu amo, agora eu amo isso. E aí, Ai, sempre que eu vejo alguém fazendo, eu quero ver, porque eu acho o máximo. Olha que bacana. mas, gente, meu coração, falei, né? Clicou, cada aba dele abre um Excel. Então, eu sou 100% assim. O Alan é assim também, meu marido. Eu É, acho tão legal isso. eu O sou meu tem que ter um pouco super. mais de força, de empenho. É, eu sou super. Eu tenho isso de visualizar muito onde eu quero ir e tudo com plano de ação. Então, a hora que eu Sim, ponho no plano de ação e visualizo, quando não, isso aqui eu não quero. Se eu não consigo muito visualizar, é porque não é para mim, eu já abro mão, vou para outro canto, sim, sabe? Então, quando você sim. falou que muito em planejamento, em criar oportunidade, eu faço muito isso na minha vida. Então, mais uma vez, me identifico muito com você. E desde o dia que eu te vi naquele avião, eu sabia que dali ia sair Linda. grandes coisas e uma E amizade eu morrendo bonita, de né? vergonha, gente. Oh, meu Deus, com o Alan sem noção. Mas, enfim. Bom, Gente, para esse quem é... não sabe, só como a gente se conheceu, foi no dia, exatamente no dia, 19 de dezembro, tinha sido julgada a criminalização do inadimplemento do ICMS, do declarar e não recolher, né? Eu estava o voltando fatídico, né? eu estava voltando do Congresso de Direito Tributário, do IBET, e aí no avião, saiu o julgado, e no avião eu pedindo para o escritório, gente, mandei aqui para mim, já saiu, mandei para mim o que ficou definido. E aí, do lado, exatamente assim, na ponta, a Lizzie estava no meio, estava na ponta o Alan, que é o marido dela, esposo dela, e ele virou, entrou na conversa e falou assim, deu criminalização, tantos votos, e falou certinho. Aí eu parei assim, sabe? E daí ela com vergonha. Daí a gente veio, voltou do conversando. Foi uma conversa super gostosa.
E ele joga na minha cara até hoje, viu? Você ficou brigando comigo aí, ó. Agora já ficou sua amiga e tal, não sei o que. Eu falei, não, tudo bem, te agradeço. Me perdoe, pronto. Lizzy, perdão, então resgatando aí os É, nossos então assim, não questionamentos. esperar as oportunidades, né? Não ficar esperando essa ideia do advogado atrás da mesa, a gente sabe que isso não existe mais, né? Totalmente século retrasado, né? Nem século passado, né? Negligenciar o processo. Quando eu falo o processo, é o processo mesmo, tá? O procedimento mesmo. Eu vejo que ah, às vezes o profissional ele sai da graduação tão focado no direito material, mas ele não sabe instrumentalizar aquilo. Ele não sabe como fazer acontecer o direito. Então, assim, às vezes ele até tem um domínio ali material, mas ele não sabe viabilizar aquilo. E isso me chama muito a atenção, porque isso é muito sério, né? E uma coisa que isso eu aprendi muito já no estágio, a importância do processo. Então, todos os estágios que eu passei, eu tinha que meter a cara no processo. Isso era de suma importância. E eu vejo que muitos profissionais, ainda hoje, às vezes com alguns anos de profissão, eles desconhecem instrumentos que são essenciais, inclusive para as suas especialidades. Imagina se você é uma tributarista, Lorena, e você não sabe aplicar, você não sabe quais são os caminhos, não sabe quais são os recursos, sabe? Para você poder fazer valer aquilo, o que adianta? Então você fica no plano do consultivo. Se você precisa ser e mesmo consultivo, tá? O consultivo ele também precisa saber. Então, assim, colocar o processo no mesmo nível de entendimento do direito material, para mim, é o mínimo. Entende, Lorena? Meu pai E tinha eu uma acho tese isso sobre muito. isso. Meu pai falava que toda vez que a gente recebe um cliente é como se a gente estivesse preparando para uma guerra. E o processo são as armas. Imagina que você vai para uma guerra onde está todo mundo, você tem um canhão, você tem uma espada, você tem uma faca, você tem um revólver. E tá tudo ali, você pode escolher todos eles. E aí você escolhe o canhão, porque você acha que um tiro de canhão resolve sua guerra. Só que você não sabe usar o canhão. Então, de repente, aquilo acaba te prejudicando ao invés de te ajudar, né? Então, você pode acabar escolhendo um canhão, mas sem saber utilizar e aí não atacar nada. Então, meu pai falava muito isso, que o processo é as armas dessa nossa guerra e desse nosso jogo, então que a gente realmente tem que saber utilizar. No momento certo, é melhor o canhão. No momento certo, é melhor a faca. No momento certo, é melhor a arma. Então, é muito do que Isso você a gente falou. sabe que é determinante para o sucesso, né, de uma causa. Então, é muito Eu mais do vejo que muito você. advogado entrando com chuva de mandado de segurança por conta da questão da alçada, do limite do valor da causa, e a gente vê que mandado de segurança é bem, bem peculiar, e o tribunal tem feito aí uma série de extinções por decadência, né, por extinção do prazo decadencial do mandado de segurança. Então, realmente, é muito sério mesmo saber Sim, utilizar. inclusive a gente percebe um pouco isso já na escolha. Eu não sei, para falar bem a verdade, como que é hoje, né? O exame da ordem. Mas eu lembro que quando eu fiz, as pessoas fugiam de direito civil, processo civil, porque tinha assim, verdadeiro pavor. Às vezes não sabia nada de tributário, preferia fazer de tributário, e aí eu acho que também é um erro, sabe? Achar que o tributário tem peças e não tem como sair daquilo, que é uma coisa, né? E eu vejo que também é um erro grande. Então, assim, eu falava, gente, mas como assim, né? Não, vamos abraçar o processo, que ele é legal, ele que leva a gente pro caminho certo. É verdade, é verdade. O processo é um instrumento que vai fazer a gente ter êxito ou não, né? É. Aí, um terceiro erro que eu também percebo, eu não digo que eu acredito que eu tenha cometido no começo da minha advocacia muito por falta de inteligência emocional. Que é o seguinte, é você ser super disponível para o cliente no momento da contratação, no momento que você está ali seduzindo o cliente, mostrando né, todas as qualidades e todos os benefícios de te contratar como profissional. E aí, quando ele vira cliente, você simplesmente começa a negligenciá-lo.
Então, ser disponível até a contratação e depois ser indisponível durante a relação contratual. Isso é um erro fatal. Isso é um erro fatal. E eu vejo demais profissionais reclamando dos clientes. Por que o cliente fica me ligando à noite? Por que o cliente não sei o quê? Por que o cliente é um mala? Gente! Reze e agradeça pelo seu cliente todo santo dia, sabe? Enquanto ele te ligar, enquanto ele te procurar, é sinal de que você é valoroso para ele, ele precisa de você. E isso deve ser, sim, positivo, inclusive até de uma certa forma estimulado, né? Então, assim, é bacana isso. Agora, sabe, faz toda aquela apresentação e agora tem se falado muito da experiência, né? Vamos oferecer a experiência. Aí as pessoas acham que a experiência é servir uma água francesa, né? É servir em copo de cristal. Gente, é bacana isso. Mas perceba o seguinte, o cliente quer saber se você vai entregar o resultado para ele, se você vai estar disponível quando ele precisar, enfim, se você vai ser realmente aquele profissional que ele pode contar isso que ele quer. E aí depois a água com gás, né? O copo de cristal ele complementa. Importado. Um chocolatinho. E aí tem que ter cuidado, porque dependendo do cliente, você nem pode dar chocolate, porque vai que ele tem diabetes. Eu tenho vários. Tô brincando, mas é verdade. A gente pensa no macro, né? E às vezes nem tudo que a gente pensa realmente tem um efeito positivo. É isso, né, Liz? Que acho que a gente está tentando passar. Sobre essa questão de ser super disponível no contrato e depois não estar mais com toda essa disposição, eu vejo muito sobre isso, muito mesmo. As pessoas falam, nossa, mas você tem que estabelecer e treinar seus clientes, só falar, só atendo até às 18, depois das 18. Aqui a gente é meio muito workaholic, eu acho. A gente meio que não tem hora mesmo, porque a gente sabe que tem coisas que são demandas de urgência, mas às vezes é difícil, né? Você tá no final de semana, no momento da sua família, você, putz, mas quando a gente lembra que a gente escolheu aquele ofício, que a gente ama aquilo, que é a nossa paixão, acho que depois dos 30 segundinhos, fala, não, peraí, é realmente isso, e você atende. E o advogado é o advogado o tempo todo, né? Enquanto eu vou ao mercado, eu sou advogada, enquanto eu vou Assim como fora, o eu tenho... médico. Nós somos médicos. Nós somos médicos do dinheiro, do patrimônio, sabe? E é aquela coisa, Lorena, a gente precisa ter inteligência e gestão para entender, claro, que alguns clientes vão demandar mais e outros menos, né? Isso aí a gente precisa tá com a nossa organização uma clareza, mas a gente, várias vezes a gente já recebeu ligação de cliente sábado, domingo, que estava com mandado de segurança na fazenda, sabe? Para desocupar a fazenda, para coisas seríssimas. Imagina se a gente se dá o luxo de falar, não, não tem fim de semana. É da minha família, né? Né? Então, assim, às vezes, para quem lida com família, por exemplo, às vezes um divórcio que envolve violência, né? Às vezes, uma fuga de Tributário, a menor. gente tem mercadoria apreendida. Mercadoria apreendida é o que mais tem, né, Lorena? Em tributário, a gente sabe, prende carreta com mercadoria perecível, enfim. Exatamente. Não dá, né, gente? E Então, nesse eu momento a gente percebo abre um isso. grande espaço para a concorrência, né? Sim, eu sempre falei que a gente não tem concorrentes, que nós nos fazemos concorrentes. É a gente que põe os concorrentes na nossa vida. Então, se a gente não atende final de semana, num momento desse, não sabe se colocar no lugar do cliente, óbvio que ele vai deixar de procurar você e vai ligar uma segunda opção que esteja ali mais naquele momento disponível. E se essa pessoa presta um trabalho com excelência, pode ter certeza que ele vai ter um carinho por ela. E tudo aquilo que você prestou durante anos para ele, naquele momento que ele se viu sensível, ele não pode contar com você, então ele vai aí criar uma afinidade com esse outro profissional que atendeu e socorreu ele nesse momento, né, Lise? Com certeza. É aquilo que a gente fala em casamento, né? Não deu assistência, como é? Não, perde a preferência, uma coisa assim. Dizem. Dizem, né? Dizem. E eu acho que, assim, os maiores erros que eu vejo que se tiver
um olhar cuidadoso e sempre monitorar isso, o resto é construção de habilidades, planejamentos, essas que a gente já vem falando, né? E aí até você me falou dos skills, né? É Parece isso que eu ia que... perguntar, sobre habilidades. A gente sabe que Uhum, soft skills está na moda, né? Soft skills. Todo mundo fala soft skills, parece que é bonito falar, mas nada mais é do que habilidades sim, comportamentais, simples. sim. E o advogado de sucesso precisa de algumas habilidades comportamentais. Como? Dentro disso, na sua visão, quais são as habilidades que um advogado tem que ter para ser um advogado de sucesso, ou ter um sucesso, ou iniciar no zero? Precisa, o advogado que está iniciando agora precisa desenvolver tais habilidades. É. Não tem como fugir disso. A inteligência emocional, de forma macro, precisa ser desenvolvida. Em primeiro lugar, quando a gente fala em inteligência emocional, você precisa conhecer quais são os seus pontos fracos e compreender que, para você trabalhar o desenvolvimento da sua inteligência emocional, você vai se deparar com questões que dizem muito mais respeito aos seus valores e aquilo que você pensa sobre si próprio do que com o outro. E por que eu estou falando isso? Porque a advocacia, ela demanda um nível de inteligência emocional altíssimo, altíssimo. A gente vai tratar com vidas, como a gente falou, assim como médicos, nós vamos tratar com vidas. E desenvolver aspectos como resiliência, como capacidade de ouvir, de compreender, né? De entender que o cliente vai chegar até você e de repente você vai ser o único saco de pancadas que ele vai ter mesmo. E é isso mesmo. É isso mesmo. O cliente, às vezes, ele vê no advogado quase que um psicólogo, um terapeuta. E se você não tiver maturidade emocional para saber que isso não é pessoal, porque eu percebo que muitos profissionais, principalmente os jovens em início de carreira, isso quando eu falo que me faltou um pouco no início de carreira, é isso também, um pouco de maturidade e inteligência emocional, de compreender que muitas vezes você vai ser exigido pelo cliente num nível e que ele vai ser reativo contigo em função daquele problema que ele tem, mas não é com você, não é pessoal, sabe? Por mais que ele diga que você não está fazendo, que o processo está lento, que não está fazendo nada, não é com você, o problema não é você. Você precisa ter o filtro, o filtro emocional para compreender aquela questão do cliente e saber transmutar a mensagem. Primeiro, acalmá-lo. Segundo, deixar clara a comunicação para ele e mostrar para ele as evidências e desconstruir aquela ideia inicial. E isso tudo passa pela inteligência emocional. E no que a gente fala sobre isso também, a oratória, a oratória e a capacidade de persuasão, Lorena, também é muito negligenciado, sabe? E eu vejo, às vezes, isso até na faculdade, muito embora pareça que as diretrizes e a metodologia atual esteja privilegiando um pouco essa questão interdisciplinar e tal, o fato é que, na prática, os alunos pouco desenvolvem a oratória. Não é dado muita oportunidade, né, para que ele realmente possa fazer uma explanação, uma construção lógica de ideias, né? A gente percebe na escrita que falta coerência. Então, o profissional, muitas vezes, a gente pega uma petição, que eu faço muita defesa, né? E a gente percebe que as ideias não se finalizam, né? Fica um tanto quanto confuso. E isso é um erro crasso, portanto, a oratória, quando eu me refiro à oratória, obviamente eu também estou falando de escrita, porque quem sabe se expressar verbalmente, eu estou partindo do pressuposto que a escrita também é bem desenvolvida, deve ser, né? E poder de persuasão. Poder de persuasão, Lorena, as pessoas têm divulgado muito como, sabe, métodos para você convencer e para você vender e não sei o quê. Mas você precisa saber a necessidade do seu cliente,
a necessidade do processo, a necessidade da causa e construir em cima disso um raciocínio lógico. Isso é persuasão. Verdade. Não é somente ler armas da persuasão. Isso não vai servir de nada se você não souber construir. E a empatia também de se colocar no lugar do cliente, né? Sim. É aí o que eu falo da questão da inteligência emocional, né? De você saber que não é pessoal, de você procurar compreender a situação, né? E a empatia é essencial. E aí a habilidade de negociação, saber construir estratégia, você não consegue negociar se você não souber o que você está falando. Né? Se você não souber onde você pode abrir mão, onde você pode ceder, onde que você vai ganhar, como fazer ambas as partes ganhar, porque na negociação você precisa a todo momento mostrar que a outra parte vai ganhar. As pessoas não entendem isso. Elas querem negociar mostrando para outra parte que ela vai perder. E aí não rola negociação. É verdade, muitos clientes me procuram e falam assim, olha, eu tô com uma multa, esse dia chegou 400 milhões. Mas eu só devo 1,5 milhão. Então, a pessoa quer negociar sobre 1,5 milhão. Só que você tem que mostrar que ele precisa de você justamente para provar que de fato só deve 1,5 milhão. Entendeu? Senão também não vai rolar e vai perder. Então, a gente tem que desconstruir um pensamento e uma posição e imprimir um outro. Então, isso é muito difícil, vai muito mais do que só técnicas em vendas, né? Vai realmente. Sim, muito além. Do comportamental. Então, eu até ia perguntar para quem está começando, se você pudesse falar, invista nisso, se performe nisso. Para quem está começando, qual dessas técnicas que a gente abordou você acha que é crucial? Óbvio que ao longo da carreira, eles vão desenvolvendo, a gente vai desenvolvendo aí muitas habilidades, porque a vida é isso, né? Uma constante evolução, eu sempre falo disso. Todo dia a gente aprende uma coisa nova. Mas para quem está começando do zero, inteligência emocional, com certeza. Porque da inteligência emocional você desenvolve todo o resto, entende? Pode perceber profissionais que têm êxito e principalmente perenidade na carreira, eles têm um grande nível de inteligência emocional. Significa dizer que eles não vão sucumbir à primeira crise, não vão sucumbir à primeira derrota, não vão se desestabilizar em uma audiência difícil, não vão se desestabilizar diante de um cliente difícil. E isso, no fim das contas, é essencial, é imprescindível para a vida profissional de qualquer pessoa. Não estou nem falando de advogado, mas na advocacia isso é premente. verdade, nós advogados estamos em constantemente prova de fogo, né? A gente tem colegas que às vezes querem nos desestabilizar, o adversário do cliente, ou o próprio cliente na hora da negociação para barganhar preço e baixar. Você começa com assessoria quando de repente não quer que você despache tal processo, porque já está cheio de coisa, ou o magistrado quando não quer dar causa para você. Então, realmente, a inteligência emocional faz com que o advogado supere isso e essas adversidades, né? Então, concordo com você que esse seja aí o primeiro ponto. Mas as outras também são importantes. É verdade, é verdade. E ao longo da carreira é incrível como a gente olha para trás e vê habilidades que a gente não tinha e que realmente foram desenvolvidas. Então, quando as pessoas pensam que tem que estar pronto para começar, a gente nunca está pronto, né, Lisa? Não, é sempre uma evolução. Ninguém é pronto e acabado, né? Por mais que alguns têm qualidades naturais mais desenvolvidas, outros a gente vai adquirindo, mas ninguém nunca está 100% pronto, é uma evolução constante. A Mari está perguntando como aperfeiçoar essa inteligência emocional? Onde buscar? Hoje a gente está vendo aí com a oportunidade, não digo que a pandemia foi boa, mas uma das coisas boas que ela nos trouxe é a oportunidade de ter muito conteúdo bacana e de uma forma acessível. Então, eu achei muitos perfis jurídicos e de colegas advogados que dão mentoria e estão dando mentoria online. A Lise dá a mentoria. E na mentoria dela, né, ela pauta esses pilares aí. Então, para quem tiver interesse, procura, vê se a mentoria dela satisfaz, se é isso mesmo que você procura. Mas eu acho que ela é uma profissional que pode te ajudar, viu? Ao longo dessa semana, selecionei
pessoas que cada um dentro das suas áreas. A gente vai ter um pouco de marketing digital, então eu pretendo que seja uma semana bem completa sobre o início da advocacia. E a Lise tem uma Ó, mentoria, fera. a Lise tem uma mentoria e dentro dessa mentoria acho que ela pode contribuir muito, viu, Mari? Ó, Eu não trabalho minha mentoria sem passar por essa parte. Eu não acredito, uma coisa minha, entendeu, Lorena? Eu não acredito em você dar o conteúdo sem entender aonde a pessoa está, fazer com que ela tenha esse start para que ela fique sempre alerta quanto a isso e vá se desenvolvendo. E aí a gente emprega as ferramentas, claro, né? eu fiz uma mentoria há um tempo atrás, O não Paulo, ainda. né? Eu fiz com Paulo Vieira, mentoria de performar mesmo. Eu fiz quase todos os cursos do Paulo. De 9 cursos, eu fiz 7. Então, Ele é maravilhoso. sou fã mesmo. Paulo Vieira, mas não é específico pro direito. Assim, Paulo é para a vida, é para o ser humano. É. Ele pega, ele cura muitas coisas em você. Para mim foi muito bom mesmo. Eu fiz o primeiro grávida e eu falo que minha bebê nasceu sabendo a voz do Paulo Vieira de tanto curso dele que eu fiz e fiz quase E é todos os meus. marcante, né, a voz É dele. a voz dele, Ainda tem mais é isso. verdade. Agora, jurídico, eu fiz um que se chama Rodrigo Padilha, chama Maverick o curso dele. Tem Eu conheço também. bem completo e ele passou por essa questão da inteligência emocional, também muito bom. Ele quebra Sim, muitas coisas que você tem de crença negativa sobre você mesmo. Então a gente sim. pensa que eu falava que baboseira aprender isso, coisa chata, meu Deus, eu vim aqui aprender técnica de negociação, esse cara falando de inteligência emocional e crença negativa, eu lá quero saber disso, de trauma que eu tive na infância e como isso é importante aí para a gente realmente se libertar e conseguir encontrar a nossa identidade e o que a gente nasceu para ser, né? Então, É foram pessoas. imprescindível. Mas eu faço esse alerta para as minhas mentoradas. Eu falo, olha, vai ser igual no curso de direito, que você entra aprendendo filosofia, querendo ir logo para o direito penal. O direito Ai, penal vem depois. Aí a gente. ô, Lizzy, mas sabe o que eu ia falar? Eu acho que essas mentorias têm que ser constantes. Ah, não, eu fiz uma lá atrás. Você tem que estar constantemente fazendo, sabe? E eu sempre estou buscando ou conversar E ou uma trocar coisa ideia. complementa a outra. Às vezes vai Exatamente. fazer comigo, depois vai fazer com o Ricardo, porque o Ricardo tem uma outra pegada e ele vê muito essa questão da tecnologia, Eu acho startups, isso. porque Eu acho que o e importante é vai. começar, mas a gente nunca pode parar, né? Sim, sim. Eu faço também, tá? Também tenho os meus mentores. Gente, Liz, eu ia falar para depois, quando acabar aqui, você colocar sobre a sua mentoria. Deixa eu dar um beijo na Soila, que é minha ex-mentorada. Ah, ex não, né, gente? Ela Eu continua era muito minha insegura e a Liz pupilhinha. me ajudou muito, super Brincando. indico. É, Ela é tributarista Se também. eu falar, a Lizzie fez um trabalho comigo, em conversa, ela que não sabe o tanto que ela me ajudou. E ela foi minha mentora e minha inspiração. Toda vez eu falo para ela, Lizzie, você é uma fonte de inspiração tão grande para mim, tão grande. E o perfil dela, só de entrar lá, é um banho de conhecimento, de verdade. Você se encontra em várias coisas. Então, quando eu falo que eu tenho o prazer de ter a Lizzie como amiga, porque eu fico navegando bastante, a gente conversa. E nessa 1 hora de live com ela, o tanto que ela me engrandeceu. Então, quem tiver aí a oportunidade de falar com ela depois, é muito gratificante, né? Nossa, eu Liz, que agradeço muito. a gente está nos 4 minutos finais. Eu não queria encerrar essa live sem falar de um tema que é do momento, que é advogar em dias de pandemia, em tempos de crise. É possível começar? É possível? Ah, o Cristiano Sobral, a gente vai ter uma live Oi, desse tema Cristiano! com ele na sexta-feira. Gente Ele é incrível. maravilhoso, fera! Entrou bem na hora que eu estou fazendo uma pergunta para a Lizzie sobre o que é o tema da live dele. Na hora Advogando em tempo H, de tô na crise. Berlinda agora, eu tô na Berlinda. Já dá para a gente um feedback também. Lizzie, e aí? Lorena, super dá. Em momentos de crise, a advocacia ela ganha uma força tremenda. Porque nesse momento, nós somos os profissionais, assim como os médicos, eles são aqueles que estão na frente de combate para quem está cometido da doença, desse vírus, seja lá o que for. Nós somos os médicos aqui que vai mostrar a luz, literalmente, sabe? Mostrar o caminho. E por isso que a gente tem que estar preparado. Não pode subestimar esse período e não estar por dentro das transformações e ganhar profundidade. É um momento de ganhar profundidade de conhecimento e ficar de olho às necessidades
necessidades, tá? Agora, é muito importante que o profissional, ele também se adapte às necessidades que vão surgir dos seus clientes, né? E a gente precisa ser esse profissional que vai pegar na mão do cliente e falar, vamos lá, é por aqui, é possível, você vai se recuperar, eu tô com você, né? E oferecer as soluções. Então, o momento de crise para a advocacia é essencial, mais do que nunca a advocacia é uma atividade essencial nesse momento de crise. Mar calmo não faz bom marinheiro. Advocacia 5.0 na veia. Pronto. Sexta, gente, às 18, a gente vai ter o privilégio de receber o Cristiano Sobral para falar um pouquinho de advocacia em Posso tempos falar uma difíceis. história do Cristiano? Pode. Eu não sei se ele se lembra, e eu quero fazer jus e eu quero agradecer, viu, Cristiano? Eu não fiz isso e ainda, mas quando eu o conheci aqui em Cuiabá, e eu conheci através do Ricardo, eu fui lá falar com o Ricardo, eu acabei conhecendo ele, enfim. E eu tinha, meu nome era Legal Boss, porque eu tinha vergonha de aparecer, Lisiane e eu. E aí ele falou assim, escuta, por que que não é seu nome? Seu nome não é Lisiane? Por que é Legal Girl Boss, né? Aí eu falei, não, aí expliquei lá pra ele e tal, aí ele ficou meio assim, né? Ele não falou muito, mas só dele ter me perguntado, ter levantado essa interrogação, aquilo fez, sabe, me deixou pilhada. E eu falei, gente, faz todo sentido. Imagina, eu tô construindo conteúdo, o conteúdo é bom, eu tô querendo ajudar, por que eu não vou colocar meu nome? Eu tô com vergonha do que eu tô fazendo? Como assim? Então, assim, obrigada, Cristiano. Olha, foi um grande insight que você me deu. Olha aí como ele é fera. Ele tem esse dom, né? Ele tem esse É. dom. E eu tô aqui também de aluna todos esses dias. Liz, aqui com a gente foram 2 páginas. Eu sempre peço, a gente vai entrar nos nossos minutos finais, infelizmente. Como Não tem sempre, outras passa. oportunidades. Com certeza, com Vamos fazer certeza. depois uma live juntas, né? No mesmo ambiente, espero. É verdade. Espero que disso nasça aí grandes projetos e bonitos projetos, né? Sempre com a ideia, a Lise tem dentro do coração dela uma coisa que eu me identifiquei muito, que é compartilhar conhecimento. E quando a gente ajuda, a gente é mais ajudado. E eu falo que nessas lives mais é um banho aí de conhecimento para mim. Então, um prazer e oportunidade de cada dia estar aqui trocando opinião com vocês. Lise, eu sempre termino pedindo uma mensagem final. Uma mensagem de motivação e uma mensagem para esses advogados que querem começar aí na advocacia e querem se tornar profissionais consolidados e de sucesso. Gente, eu gosto sempre de falar o seguinte: não mire o topo do Everest. Mire cada metro que você vai escalar. Porque se você olha para o tamanho do monte, ele fica enorme e ele te vence. Então, olhe o que está na sua altura, planeje, siga confiante daquilo ali, acredite em você e tem espaço para todo mundo no mundo que tem isso no seu coração e que segue confiante o seu caminho. É isso. Que oportunidade, né, gente? Olha, vai ficar gravado sim. As lives ficam gravadas aqui pelo meu perfil por 24 horas e a partir de amanhã a live com a Lise já está no YouTube. Então eu sempre disponibilizo, vou mandar para ela, vou publicar aqui, mas para Deixa eu quem tirar um tiver... print, um print, um print. Ai, vamos, momento sorriso. Já? Deu? Deu. Ó, para quem quiser achar no YouTube, é só digitar Café com Tributo. Tem todas as lives de toda a maratona que a Vou me gente fez. inscrever. Tá tudo lá, tá tudo lá. Eu vou fazer um post depois divulgando. E também, se quem quiser, é mais fácil. Clica ali no Linktree, na bio. Lá tem canal do YouTube, pronto. Só clicar, cai lá e tá todas as lives gravadas. Essa a partir de amanhã já tá lá, mas eu prometo que eu Vou mando o link aqui. maratonar. Essa semana tá especial. Eu digo que essa semana é uma quebra de paradigmas para mim. É uma oportunidade de eu agradecer a todos os profissionais que fizeram a diferença na minha vida. E todos que vão passar aqui são pessoas que, com exceção do Cristiano, que eu não conheço pessoalmente, nos demais todos têm uma participação na minha vida um pouco mais ativa. E o Cristiano tem pelo perfil dele também, pelas coisas que eu estudo. Então, são pessoas que em algum momento contribuíram comigo. É uma oportunidade muito grande de eu agradecê-los. Lise, vai cair. Sabe Eu que que te quando é uma hora... agradeço.
Muito Agradeço obrigada todo por mundo tudo, viu? também, gente, pelo prestígio. Muito honrada. E Também. continue assistindo as lives da Lorena, porque ela só traz coisa boa, só conteúdo relevante. Enfim, eu gosto muito desse movimento de lives, acredito nele. E você indo para os conteúdos que realmente são importantes, vale muito a pena, é uma oportunidade Vai ímpar, encerrar, talvez. gente. Um beijão.